Charete matetai, olá alunos, cá estamos na nossa aula de grego. Nós hoje vamos falar um pouco já com frases, pequenas frases, que nos irão servir para tomarmos contato com algumas das características da acentuação do grego. Claro que nós não iremos entrar muito em profundidade nesse tema, mas de qualquer jeito existem algumas características que eu penso que é necessário conhecermos. E do mesmo passo nós iremos também começar a ver, não é, a organização da frase, enriquecer um pouquinho o nosso vocabulário, de maneira a lentamente, não é, irmos montando os alicerces da nossa introdução à língua grega. Bom, então eu peço, e como sempre, vocês deverão ter ao lado a apostila e vão fazendo os necessários comentários e acrescentos no exemplar que tem. Então, terceira unidade tem como título Ho hypnos kai hothanatos. Ho hypnos kai hothanatos. Embaixo tem a tradução, não é? Estamos usando, a apostila está usando alfabeto latino, e eu coloquei já aqui, para irem acostumando, o original grego. Portanto, já estamos usando aqui o alfabeto grego, a acentuação grega, e como tem a transcrição latina, eu peço que tenham, enfim, vão fazendo a necessária aproximação entre ambos os textos. Portanto, ho, já conhecem o artigo masculino. Hypnos. Hypnos. Reparem, na transcrição temos um H, depois temos um Y, que por acaso ele aí está marcado com, o Y está marcado com um tremazinho, não é? Que, enfim, por exemplo, na escrita alemã, corresponde ao U francês, a U, não é? U. O U molhado, ou U francês, mas que de fato é o U grego. Não é? Reparem, nós temos aqui o Y maiúsculo, esta letrinha, não é muito fácil de desenhar, é mais ou menos assim. O minúsculo é bem mais fácil, é bem parecido com o nosso U. Mas o maiúsculo, ele é mais ou menos essa forma, não é? Isso, enfim, vai depender do jeito que cada um tem, mas, enfim, desde que coloquem os traços essenciais, dá para perceber. Então, temos um Y, e reparem que eu coloquei do lado esquerdo, é um Y maiúsculo, então eu coloquei do lado esquerdo, em primeiro lugar, o espírito áspero, tal como fiz no artigo. Reparem, é o artigo que já conhecem, masculino, mas é um ômicron maiúsculo. Então, eu não coloquei por cima. Você só coloca o espírito por cima da vogal minúscula. Quando é vogal maiúscula, nós colocamos do lado esquerdo, não é? Então, está aqui o artigo com o espírito do lado esquerdo, e aqui temos um Y maiúsculo com o espírito, aqui é o espírito, não é o artigo, é o ho, o espírito do lado esquerdo da maiúscula, e o acento fica ao lado do espírito, quando coincide naquela palavra estar também acento. Portanto, aqui, de fato, nesta palavra, hypnos, o acento gráfico ele fica na primeira sílaba. Então, como se trata de uma maiúscula, nós colocamos o espírito do lado esquerdo da letra e ao lado direito colocamos o acento agudo. Não é? E então, como é um espírito áspero, aquele U vai ser aspirado. Não é? E o acento está ao lado. Hypnos. Hypnos. Todo mundo conhece a hipnose, hipnótico,
não é? Tem a ver com sono, e de fato é o que significa em grego, não é? Hypnos, hipnotismo, não é? Colocar a pessoa dormindo. Então, hypnos em grego significa sono. Aliás, vocês têm ali o sono. E cai. Conjunção aditiva em grego. Cai. Cai. Aí está. Cai. K, alfa, iota. Um acento grave, porque a palavra porque se seguem palavras. Então o acento fica grave. Cai. I. Cai. Cai. E depois temos de novo uma palavra masculina com seu artigo masculino. Ro. Reparem aqui, temos uma letra maiúscula. Esta é fácil de desenhar. Parece um ômicron, depois no meio com aquele alter. Né? É o θ maiúsculo. Escreve-se assim, θ maiúsculo. Th, né? Th. Thanatos. 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 A morte. Curioso, em grego é masculino. Em português é feminino. Em latim já era feminino. Mors. E nas línguas latinas também, não é? Morte, la muerte, la mort, la morte. Portanto, no grego ele é masculino, tal como em alemão, não é? Der Tod. É curioso, não é? Isso vai ter influência, não é? No subconsciente dos povos e até na poesia. É um tema recorrente da poesia, da literatura. E condicionar, com certeza que o gênero que a palavra tem em cada língua vai condicionar a maneira como o poeta visiona a morte, não é? Portanto, para um brasileiro, para um português, a morte é uma mulher, é algo de feminino. Para um alemão, para um grego, era um homem, não é? Era algo masculino. Portanto, ao fazermos a análise de um poema que tenha como objeto a morte, nós devemos ter esses detalhes também em consideração. Portanto, é curioso. Portanto, a língua, a parte linguística, ela vem em ajuda da parte hermenêutica, da parte de interpretação. Não é? É muito interessante isso, não é? Para quem se dedica a estudos literários. Portanto, está tudo ligado. Não é? E a filologia, não é a ciência que engloba todo esse tipo de conhecimentos, não apenas linguísticos, mas também com a parte textual, com a parte literária. Não é? Por isso, realmente, é bom nós conhecermos muitas línguas quando empreendemos a interpretação de uma obra literária. Portanto, o sono e nós vamos traduzir no feminino, não é? Aqui para nós é a, não é? E a morte. Não é? Temos várias palavras, não é? Relacionadas com thanatos, não é? Tanatológico, portanto, tudo que tem a ver, enfim, principalmente são palavras da área da medicina. Bom, então, esse é o título genérico, não é? E nós vamos, a partir deste título, vamos ver aqui alguns detalhes sobre a acentuação grega. Hypnos adelphos tu thanato. Thanato, tu thanato. Reparem, eu aqui disse thanatos. Né? E aqui a acentuação, ela já muda. Ela já fica na penúltima. Não é? Aqui está na antepenúltima. Aqui, no nominativo, que é o caso do sujeito, nós temos uma palavra proparoxítona, mas a mesma palavra no genitivo, indicando o adjunto nominal, ela já muda de acento, já fica paroxítona, o acento na penúltima sílaba. Eu já falei um pouco sobre esse tema, que é importante, e por quê? Porque a última sílaba, este U, ele é considerado
longo. É uma sílaba longa. Tem aqui este ditongo, não é? Ele tem valor de longo. Portanto, quando a última sílaba de uma palavra é longa, o acento, em princípio, não pode ficar na antepenúltima. Não é? Ou ficar na penúltima ou na última. Não é? Portanto, aqui, como a última é um O breve, O micron, O pequeno, o acento fica na antepenúltima. Mas como no genitivo, a última sílaba, a desinência de genitivo é U, é longo, o acento, então, ele passa para a penúltima. A palavra fica paroxítona. Ora bem, já conhecem, portanto, a primeira palavra. Temos aqui uma frase. Tem verbo. É frase. Ho-hypnos. O sono. E agora, tem aqui essa palavrinha que já apareceu várias vezes. Esti. É o verbo. Eimi. Eu sou. Esti. Terceira pessoa. É. E ele, ela é. Esti. Depois temos outra palavra que não conhecem, adelphos. Adelphos. Irmão. 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 Não é? Todos conhecem Filadélfia. Não é? Filadélfia é uma cidade americana, não é? Fundada pelos aqueles bravos que proclamaram a independência da América, não é? Homens cheios de ideias democráticas. Então, Filadélfia quer dizer fraternidade. Corresponde ao latim fraternitas. Né? É uma palavra que se forma em latim a partir de frater, que é irmão. Fraternidade, irmandade, sentimento de irmandade. E então, Filadélfia, filos é amigo, não é? A amizade entre irmãos. Filadelfia. Filadelfia. Amizade entre irmãos. Em bom português, fraternidade. Irmandade. Não é? Então, adelphia, não é? A partir do grego, não é? Esses cidadãos que eram ingleses, mas que já não queriam ser mais ingleses, e que em 1770 proclamaram a independência dos Estados Unidos, não é? Como, no caso do Brasil, foi o Dom Pedro que proclamou em 1822, não é? Faz agora 200 anos. Então, adelphos, irmão. O sono, irmão. Nós dizemos em português o sono é irmão. Qual é a função sintática de irmão em português? Nome predicativo do sujeito, não é? Quando nós temos como predicado o verbo ser e que, de fato, em português tem o sentido de ser, nós temos uma palavrinha que vem completar o sentido do verbo. Nós chamamos nome predicativo do sujeito. E se caracteriza em grego por ficar no mesmo caso do sujeito. Já sabem que em grego o caso do sujeito é o nominativo. E então, adelphos, reparem que é uma palavra da segunda declinação, terminação igual de nominativo em os. Todos estes nomes são da segunda declinação, são temas em o. O nominativo termina em os. É? Todos eles. Ho-hypnos, o sono. Adelphos esti, reparem como eu pronuncio. Adelphos esti, pronuncio tudo junto. É uma palavra enclítica. Portanto, este esti, ele não tem acentuação própria. Ele depende da palavra anterior. Por isso, reparem, ele não tem acento. Não tem acento gráfico. E este acento fica assim, não é? Fica um acento agudo, não é? Exatamente porque esta palavra não tem acentuação própria. Ela depende do acento da palavra anterior e nós lemos tudo junto, como se fosse uma única palavra. Portanto, eu já falei nisso, o verbo ser no presente indicativo só tem acentuação na segunda pessoa do singular, que é ei, es, ei. As outras formas do verbo ser no grego, no presente indicativo, não têm acentuação própria, dependem do acento da palavra anterior. E então, nós temos que ler tudo junto. Adelphos esti.
como se fosse só uma palavra. Adelphos esti. Ho hypnos adelphos esti. O sono é irmão de quem? Adjuntado nominal. Qual é o caso? Genitivo. Cá está o artigo do genitivo masculino, porque já sabemos que morte é masculino em grego. Então, tu, não é? Tu é o artigo do genitivo masculino, singular, da morte. Thanato. E cá está o acento na penúltima, porque a última é longa, porque no nominativo o acento está na primeira. Thanatos, no genitivo. Thanato, da morte. Sono é irmão da morte. Agora outra frase. O thanatos adelphos esti tu hypnon. Claro que isso em português não funciona. Por quê? Porque na nossa língua, morte é feminino, por isso nós não dizemos a morte é irmão na nossa língua. Nós dizemos a morte é irmã, não é? Mas temos que ter isso em consideração. Não é? Portanto, na tradução, vamos adaptar a nossa língua. Mas temos que ter isto presente, não é? Que os gêneros são diferentes. Portanto, em grego está a morte é irmão, porque morte é masculino, é de gênero masculino. O thanatos adelphos esti, tu, hypno. Hypno. Cá está o genitivo, desinência o e o artigo próprio do genitivo masculino singular, tu, não é? A morte é irmão, lembrando que morte é masculino em grego, do sono. Agora, tomem atenção, temos aí várias palavras em que do lado esquerdo nos aparece o nominativo, do lado direito o genitivo. E vamos prestar atenção aos acentos. A primeira palavra já conhecemos. Ho thanatos, a morte. Tu thanato, da morte. Agora a que se segue, eu na aula síncrona, eu falei nela. Hopolemos. Hopolemos, eu até comentei que em grego ela é masculina, mas em latim é neutra e em português é feminina. A palavra que significa guerra. Não é? Então, vamos colocar aqui. Polemos. A guerra, masculino. Agora, o genitivo. Já sabem qual é o artigo. Tu. E como é que vai ficar o acento? Reparem que aqui o acento está na penúltima. Ela é proproxítona. Mas, no genitivo, eu vou usar a desinência, a terminação u, que é longa. O que significa que o acento já não pode ficar na antepenúltima. Tem que passar para a penúltima. Então eu vou dizer tu polemo da guerra. Lembrando que é masculino em grego. Hopolemos, tu polemo, hopolemos, tu polemo, hopolemos, tu polemo. Então reparem nesta alternância. A mesma palavra, ela muda de acento. Conforme muda de casa, por quê? Porque a última sílaba não permite que o acento se mantenha na sílaba do nominativo, do singular. Outra palavra que conhecem todos. Ho filósofos. Ho filósofos. Né? Filos, amigo, sofos, tem a ver com sabedoria. Sábio, sofos é o sábio, o amigo do sábio, não é o filósofo. Ho filósofos. Agora vamos ver como é que será do filósofo. Tu,
do tu. Atenção à desinência do genitivo da segunda declinação, singular, u, não é? É longa. Então, o acento ele não pode ficar na penúltima, vai ficar na penúltima. Tu, filósofo. Tu, filósofo. Do filósofo. Do filósofo. Ho filósofos, do filósofo. Do filósofo. Depois, outra palavra que já conhecem. Espírito, reparem, a palavra começa por vogal, ela tem que ter obrigatoriamente um espírito. E como começa com vogal minúscula, o espírito fica em cima dela. Fica por cima. E o acento fica ao lado direito. Está. Fica sempre ao lado direito o espírito. Anthropos. Hoanthropos. Hoanthropos. O homem, o ser humano. Do homem. Tu. Atenção à desinência final, genitivo. Antropo. Tu, antropo. Do homem. Tu, antropo. Então, o acento passa para a penúltima, passa a ser paroxítono. Outra palavra que conhecem muitíssimo bem. Rodidáskalos, professor. Tu, vocês, enfim, não liguem muito a esses detalhes de desenho, né? Porque, enfim, como já tem bastante prática de escrita de grego, há uma tendência, enfim, é como na nossa língua, né? A gente depois acaba por quase que automatizar e não desenha, não é? Não fica uma caligrafia, usando uma palavra grega, não é? Já conhecem calê, no feminino, calê, bonita, não é? Grafia, uma escrita bonita, caligrafia. Então, acaba por ficar, às vezes, uma cacografia. A escrita ruim, cacografia. Tu didascalo. Didascalo. Rodidascalos tu didascalo. Do professor. Isto é um capa. Não é? Em grego se chama capa. No Brasil se chama K. Essa letra, em Portugal, curiosamente, chama-se capa. Então, tu didascalo. Depois o nome próprio, que todo mundo também conhece. Espírito brando, do lado esquerdo, e é brando porque a palavra, essa vogal não é aspirada. Ho Alexandros. Ho Alexandros. Alfa, lambda, epsilon, xi, x, x. Essa letra. Mais ou menos assim. Né? Alexandros. Alexandros. Xi, alfa, nu, delta, rho, ômicron, sigma final. Tu também fica muito ruim. Tu, espírito. Alexandro. Alexandro. Tu, Alexandro. Isso é tudo junto. Tu, Alexandro. Tu, Alexandro. Do Alexandre. Do Alexandre. De Alexandre. Não é? Genitivo. Tu, Alexandro. Tu, Alexandro. E agora o pai dele. Nós estamos falando de Alexandre da Macedônia. Aquela região que fica a norte da Grécia. Não é? Aí, ó, escrever de novo. Vamos escrever o pai dele, né? Alexandre, filho de Filipe da Macedônia.
Hopilipos. Hopilipos. É uma palavra composta de pilos, amigo, e de hippos, cavalo. Filipos, amigo de cavalos. Claro, era um guerreiro, é natural. Não é? Que naquele tempo as guerras dependiam bastante da cavalaria. Filipos, o Filipe. E agora o genitivo do Filipe ficará tu, iota. Este iota está meio... Filipo, Filipo. Hopilipos, tu, Filipo. Portanto, o acento ele passa para a penúltima sílaba, exatamente porque a última é longa. A desinência U do genitivo da segunda declinação singular. O artigo masculino, nesse caso, é tu. Não é? Então, lembrando, hopólemos, a guerra. Tu polemo, da guerra. Ho filósofos, tu filósofo. Ho anthropos, tu antropo. Ho didáscalos, tu didascalo. Ho Alexandros, tu Alexandro. Ho Filipos, tu Filipo. Bom, isto, enfim, a gente tem que repetir estas coisas, não é? Para mais ou menos elas automatizarem, porque não há outra maneira, não há nenhuma pastilhinha mágica, não é? Uma poção mágica que você toma e fica sabendo tudo isso, todos esses detalhes, muda para o genitivo, é diferente do nominativo. Não, tudo isso resulta de trabalho. Sem trabalho, nada se faz. Mas trabalho tudo vence, não é? Como diz o ditado latino. Labor omnia vincit. O trabalho vence tudo. Agora, vamos ter em consideração frases de tipo interrogativo. Vamos usar aqui o pronome interrogativo grego, que no nominativo singular masculino ele é tis. Tis, que nós traduzimos por quem, qual, mas referido ao masculino ou feminino. Porque se for neutro, se você estiver a perguntar sobre alguma coisa que é do gênero neutro, aí já é uma forma diferente, é ti. Mas quando se trata do pronome interrogativo relativo a pessoas a coisas ou coisas do gênero masculino, então usamos esse tis, né? Então vocês olham para a apostila e a gente vai aí fazer alguns exercícios para isto ficar bem assente. Repare, tis, quem, qual, resposta em nominativo. Mas se você perguntar tinos, de quem? De quem? Tinos. Você espera uma resposta em genitivo. E ele é filho de quem? E a resposta do pai corresponde ao genitivo. O nosso do pai é um adjuntado nominal. Não é? Então, se você pergunta quem? Quem? Quem é ele? A resposta será o nominativo. E ele é o professor. É o sujeito. Não é? Agora, de quem é este carro? A resposta é do professor. Não é? Então, em grego, se for de quem, você vai dizer tinos. Não é? Então, temos aí umas frasezinhas transcritas, eu vou colocar no grego. Tal
Tá o maiúsculo, iota, sigma, um acento. A palavra que já conhecem, irmão, adelphos, adelphos, o verbo que também já conhecem, esti, é, e também um genitivo que já conhecem. Tis adelphos esti tutanato. Quem é irmão da morte? Tis adelphos esti tutanato. Quem é irmão? Reparem que eu leio tudo junto. Adelphos esti. Adelphos esti. Porque o esti não tem acentuação própria, depende do acento da palavra anterior. E depois temos o adjuntado nominal. Não é? Portanto, tis, função de sujeito, adelphos, função de nome predicativo do sujeito, esse tis está em nominativo, adelphos também, predicativo do sujeito, e depois o genitivo, adjuntado nominal. Não é? Quem é irmão da morte? E a resposta será um nominativo. Não é? Nós já sabemos, não é? Que é ho hypnos. O sono. Ho hypnos. Tis adelphos esti tutanato. Eu chamo a atenção aqui, isto em português é um ponto e vírgula, em grego é um ponto de interrogação. Um detalhe, não é? Ponto de interrogação, ponto e vírgula, não é? Corresponde enfim, né, nesta ortografia grega, que não é a ortografia da época clássica, não é? Aristóteles ou Platão, eles não usavam acentos, escreviam tudo junto, tudo seguido, e os acentos, os sinais de pontuação são uma criação já do século III a.C., não é? Da época alexandrina, não é? Do Egito. Aí, no século III a.C., em Alexandria, cria-se uma grande escola filológica, aparecem grandes gramáticos, homens decididos a dar uma forma canônica, digamos assim, ao grego. Certas uniformizações que eles fazem para evitar as dificuldades que vinham das diferenciações regionais. Por quê? Porque o grego se vai tornar, nessa época, uma língua imperial, uma língua delatada por aqueles territórios conquistados pelo Alexandre Magno, que muitos deles não eram de língua grega, não é? A começar por Alexandria, não é? Todos ali dominavam os egípcios, né? E por outras regiões da Ásia, Ásia Central, Ásia Menor. Alexandre Magno chegou ao norte da Índia, né? E, portanto, digamos que o grego foi se espalhando. E houve necessidade de lhe dar uma forma mais ou menos uniformizada e que fosse também de fácil aprendizado para povos que não tinham o grego como sua língua mãe. Daí a necessidade de se criarem sinais de pontuação e, sobretudo, sinais de acentuação, portanto, acentos, diversidade de acentos para facilitar a pronúncia por parte de estrangeiros que não estavam acostumados com aquela língua. Mas os gregos, para eles, bastava escrever de qualquer jeito, porque eles já sabiam pronunciar, era a língua deles. Né? Agora, quando você está ensinando a um estrangeiro, deve facilitar o mais possível esse aprendizado. Não é? E quanto mais informação lhe der a nível de sinais, de pontuação, de acentos, não é? Mais fácil se torna o aprendizado. Por isso, é nessa época, chamada Alexandrina, não é? Século III, II a.C., que se vão criar
todas estas regras que são muitas, não é? E que realmente, para quem começa o ensino do grego, não é muito fácil, não é? A gente não vai insistir muito nesse aspecto, não é? Dadas as características, enfim, do nosso ensino, mas, de fato, elas, por vezes, são bem complicadas, né? Essas regrazinhas, essas minúcias, esses detalhes, né? E, como diz o ditado alemão, não é? Der Teufel, o demônio, o capeta está escondido atrás do detalhe. Então, Hypnos, resposta a essa pergunta. Quem é irmão da morte? O sono. Hypnos. Claro que a resposta completa seria, como está aí escrito, e nós vamos. O que nos interessa também é exercitar, e vocês vão escrevendo, não é? Vão tentando imitar o que eu faço. Só assim conseguiremos ganhar uma certa agilidade. Hypnos. Procurei seguir. Hypnos. Delta. Adelphos ti. Tu. Thanato. Para nós é um pouco complicado. Nós não temos este som, não é? Mas pensem no inglês. Thing. A thing of beauty is a joy forever. Como dizia o poeta John Keats, não é? A thing of beauty, uma coisa bela, é uma felicidade para sempre. A thing of beauty is a joy forever. Thing. Depois. Tis adelphos esti tu, hypno. Vamos, outra frase interrogativa. De novo. Tis. Se não me quer ajudar, não é um material, é tudo contra nós. Tudo contra o pobre grego. E a gente vai lutando, não é? Dos fracos não reza a história. A gente não baixa, o lusitano não baixa os braços até morrer. Tis adelphos esti tu hypno. Tu hypno. Não é? Quem é irmão do sono. Tu hypno. Agora temos aqui o sono em genitivo. Ali estava em nominativo. Tu hypno, do sono, o sono. Ho hypnos, tu hypno, do sono. Quem é irmão? Adelphos esti, tu hypno, do sono. Resposta, já sabem qual é. A morte. Nominativo, singular. Thanatos. Claro, a frase completa seria Thanatos. Adelphos esti, tu hypno. Hypno. Thanatos, adelphos esti, tu hypno. A morte é irmão. Claro que em português nós diríamos é irmã, não é?
mas já chamei a atenção para esse detalhe. Portanto, aqui é irmão, mas a tradução correta seria é irmã. Né? O Thanatos adelphos estitu hypno. Agora, vamos usar a forma de genitivo desse pronome interrogativo. De quem? Tenos. De quem? E agora a palavra irmão, adelphos. Frase interrogativa, pronome de interrogação. Tinos. Adelphos estino hypnos. Adelphos estino hypnos. Reparem que eu aqui coloquei o new. Ele não aparece ali. Por que eu coloquei aqui o new? Terceira pessoa do presente indicativo do verbo me. Eu, logo na primeira vez que eu falei nesse presente, eu falei nesse detalhezinho. Chama-se new eufônico. Eufônico. O que quer dizer eufônico? Eufonia é uma coisa que soa bem, não é? Harmonioso. Por quê? Porque a palavra seguinte começa por... a palavra que se segue, aliás, é uma vogal. Não é? E então, ficariam em contato duas vogais. Não é? E para evitar esse ato, o grego, nas terceiras pessoas do presente indicativo do verbo me, e em outras formas, não é? Mas esta é que vocês conhecem no momento, no presente indicativo, terceira pessoa do singular e do plural é a mesma coisa, que termina em y, em outra, nós, se a palavra seguinte é uma vogal, você, para evitar o choque de vogais, você coloca o new eufônico. Né? Então, em vez de ficar estiró, fica estino. Estino. Né? É agradável ao ouvir. Tinos adelphos estino hypnos. Né? Tinos adelphos estino hypnos. De quem é irmão o sono. Não é? Cá está, na construção gramatical, não é? Sujeito, nome predicativo, sujeito, predicado, verbo ser. Lembrando que em grego, como em latim, como em alemão, como em inglês, como em francês, como em italiano, o verbo ser, ele serve também para outras significações em português. Serve para estar, estar situado, existir, ficar. A nossa língua, e o espanhol é igual, nós distinguimos entre ser e estar. Não é? Temos verbos diferentes. No grego e no latim, não é? E nessas outras línguas que eu referi, algumas vocês conhecem, imagino eu, não é? Inglês e francês, pelo menos, e sabem que também nessas línguas não fazem distinção, não é? Entre to be, não é? O to be tanto pode ser e estar, não é? Em francês é igual, ou em italiano. Então, de quem é irmão o sono? De quem é irmão o sono? Claro, eu não estou colocando as traduções, mas vocês, acho eu, que vão colocando aí ao lado. Papel é de vocês, não é? Vão escrevendo tudo o que acharem que é necessário. Não é? Vocês já são adultos, sabem exatamente qual é a função do aluno. Não é? Qualquer aluno, de qualquer idade, não é? A gente, quando está aprendendo alguma coisa, aquilo que não sabe deve registrar. Para nossa memória é falível, não é? Daqui a 10 minutos já não lembro, não é? Se não estiver escrito. Bom, outra frase, tinos adelphos estin rotanados, é complementar de esta. Vamos então escrever. De novo, o tenos, de quem? Adelphos, irmão. Adelphos. Estin, você pronuncia tudo junto. Em crítica não tem a situação própria, o verbo ebi,
nesta forma, e então depende da palavra anterior. E adelphos est, lê tudo junto. E de novo aqui o new eufônico, porque vai seguir-se uma vogal aspirada, que é o artigo. Hoc thanatos. Pergunta: de quem é irmão a morte? Já sabemos de quem ela é irmã. Não é? Ela é irmã do sono. Y, Pi, Nu, Ômicron, Y e a desinência, temos aqui a desinência então de genitivo, que a frase, enfim, total, não é? Seria, portanto, aqui seria: de quem é irmã a morte? Do sono. E agora, enfim, se quisermos responder com todos os detalhes, não é? Será a morte sigma adelphos esti, e reparem que aqui já não tem new eufônico, por quê? Porque vai seguir-se uma consoante e não uma vogal. Vai seguir-se o artigo do genitivo masculino. Tu, hypno. Do sono. Tu, hypno. Bom, agora vamos então continuar um pouquinho mais. Vamos falar agora do Alexandre Magno. Megas, não é? Alexandros Megas. O pater kai hoyos. O pater kai, o pai, e hoyos, filho. O pater kai hoyos. O pater kai hoyos. O pai e o filho. E agora vamos falar deste pai e deste filho especial. Bem que este filho, ele queria às vezes dar a entender que ele não era filho daquele pai, mas que era filho de Zeus, do pai dos deuses, não é? Essa tradição ele dava a entender, ou deu a entender algumas vezes, não, esse meu verdadeiro pai é esse que está trovejando. É uma tradição, provavelmente não tem base real. Fi, iota, lambda, iota, com acento, e estes pis são dois pis, ômicron e y. Ho Alexandros huios esti, tudo junto, huios esti, Alexandre é filho, huios esti tu Filipo, de Filipe. Ho Alexandros huios esti tu Filipo.
E agora vamos dizer isto de outra maneira. Ho. Mas a ideia é a mesma. O Filipos, reparem a mudança do acento, não é? No nominativo fica na primeira sílaba, enquanto que no genitivo fica na penúltima, porque a última é longa. Aqui, como a última é breve, o acento fica na penúltima. É proparoxítona. O Filipos, não é? O Filipe, o amigo dos cavalos. Pateresti, do Alexandro. O acento é a mesma coisa. Aqui está na antepenúltima, aqui está na penúltima, porque a última é longa. O Filipos paterestitu Alexandro. Filipe é pai de Alexandre. Genitivo, nominativo, nominativo, não predicativo, sujeito. Filipe é pai de Alexandre. O Filipos paterestitu Alexandro. E agora a pergunta. Quem é filho de Filipe? Vou passar para baixo. Filippo. Ponto de interrogação, ponto de vírgula. Tis hoios estitu Filippo. Quem é filho de Filipe? Genitivo. Filippo. Tu, Filippo. Tis quem é filho de Filipe. Hoios esti. Hoios esti, tudo junto. O Alexandros. E a frase completa. O Alexandros huios esti tu Filippo. Huios esti tu Filippo. Tis paterestitu Alexandro. Eu até vou sentar que isto. Onde é aquela. Onde é essa aí? Essas limitações de espaço, não é? Pelo menos aquelas salas de aula, os quadros são maiores. Portanto, nós agora vamos perguntar quem é pai diz pateresti de Alexandro. Ponto de interrogação. Diz pateresti tu Alexandro. Já sabem todos vocês quem é o pai, não é? Vamos fazer aqui um o Filipos. Então, o Filipos pater esti tu genitivo Alexandro, Alexandro, tu Alexandro. E agora, de quem
é filho Alexandre. De quem? Genitivo. Tinos. Tinos. Huios. Nominativo. Huiosestin. Tem o new, porque a palavra seguinte é uma vogal. A letra que se segue é o artigo masculino. Alexandros. Tinos huios estin, Alexandros. Ponto de interrogação. Tu, Filipe. De Filipe. O acento na penúltima. Tu, Filipe. Ho. Alexandros. Huios. Esti. Tu. Filipe. Tu, Filipe. Vocês verem? Tinos huios estin ho Alexandros. Tu, Filipe. Ho Alexandros huios esti. Tu, Filipe. É filho de Filipe. E agora falta de quem é pai. Já retirar esta. Colocar outra. Se isto não cai. Agora. Tinos. Pater. Estin. Tinos pater estin. Aqui é o signo. Tinos pater estin ho Filipos. De quem é pai Filipe. Genitivo, nominativo, nominativo, predicado, verbo, certo? Verbo ser, na terceira pessoa. Tem o new eufônico porque segue-se uma vogal. Tinos pater estin ho Filipos. Tu, Alexandro. Quem é filho? Do Alexandre. Tu, Alexandro. Genitivo. Alexandro. Tu, Alexandro. E a frase completa será, ou a resposta completa, gramaticalmente completa, será ho Filipos pater esti tu Alexandro. Ho Filipos pater esti tu Alexandro. Ho Filipos pater esti tu Alexandro. Portanto, temos aqui estas frases interrogativas, não é? Introduzidas nesse último exemplo, conjetivo, não é? De quem, e que nos, enfim, estão servindo, sobretudo, para mostrar de que maneira
acentuação na mesma palavra pode mudar na declinação de acordo com a quantidade da última sílaba. Se a última sílaba é longa, se ela é breve, então o acento ali nas palavras proparoxítonas, não é? Se a última, para a palavra ser proparoxítona, necessariamente a última sílaba tem que ser breve. Se a última sílaba é longa, não é? Então, se ela era proparoxítona no nominativo, por exemplo, o acento passa para a penúltima, passa a ser paroxítona. Não é? Portanto, através destes simples exemplos, nós fomos notando esses detalhes, também fomos enriquecendo o nosso domínio da sintaxe grega e também o vocabulário, espero eu, não é? Isto, enfim, tem que ir com muita calma, mas se vocês realmente estiverem interessados e se aplicarem um pouquinho, eu acho que vão obter resultados bastante razoáveis. E por agora a gente fica e me despeço com muita amizade e desejo de saúde. Hairete Matetai. Tchau, alunos.